Olá, pessoal. Estamos aqui para falar de um tema importante para que vocês tenham um complemento da parte da mecânica dos fluidos, tá? Nós já vimos a hidrostática, estamos terminando a hidrostática agora, e nós vamos falar agora de hidrodinâmica. Veja, hidrodinâmica. Hidrodinâmica significa, de um modo geral, fluidos em movimento. Quando eu falo fluidos, lembre-se, líquidos e gases, tá? O nome hidrodinâmica, na realidade, vem de hidro, que é água, porque todo estudo inicial foi feito com água, tanto na hidrostática como na hidrodinâmica, tá? Logo depois, o pessoal percebeu que também poderiam ser essas leis, principalmente na hidrodinâmica, utilizadas para a parte de gases também, tá? Então, a gente tem, quando trabalha com líquidos em movimento, nós temos o que nós chamamos de escoamento. O escoamento pode ser de dois tipos. Pode ser por turbilhão, como acontece numa corredeira, numa cachoeira, mas também pode ser em regime estacionário, que é o que nós vamos estudar aqui. Quando o escoamento é turbulento, a velocidade dos pontos sofre variação. Ela muda ponto por ponto, então tem uma velocidade variável. Já no escoamento estacionário, essa velocidade ponto por ponto permanece constante, tá? E a trajetória que cada ponto percorre durante o escoamento é chamado linha de escoamento, tá? Então, a linha de escoamento, tá? Ou a linha de corrente, alguns chamam de linha de corrente também, é a trajetória de cada partícula durante o escoamento, tá? A primeira coisa importante, a primeira lei, né, a primeira equação que você vai conhecer, é chamada equação da continuidade. O que diz a equação da continuidade? Vamos ver. Veja, eu tenho aqui, ó, um tubo com área variável. Nessa região aqui, a área da seção transversal é A1, tá? É mais estreitinho. Aqui, ó, o líquido escoa, essa aqui é uma das linhas de corrente, tá vendo? Eu peguei uma linha de corrente aqui para indicar a velocidade de alguns pontos, tá? E você viu que a hora que entrou nessa região mais larga, a área da seção transversal passou a ser A2. A2 é maior que A1, tá? Agora, veja uma coisa. Vamos imaginar que um certo volume, ΔV1 de líquido, escoa daqui até aqui, ó. Então, um ponto qualquer do líquido vem daqui até aqui, percorre a distância D1. Essa distância D1 é V1 ΔT. Lembra? Movimento com velocidade constante, velocidade dos pontos no escoamento estacionário, ela é constante, então, ó, a distância D1 que o ponto percorre, tá? Que caracteriza um certo volume de líquido escoando, é V1 ΔT. Tá? A velocidade desses pontos aqui nessa linha de corrente é V1. Tá? Aí, ó, o líquido vai escoando. Vejam que aqui eu tenho uma nova área, portanto, eu tenho o mesmo volume deslocando com uma distância D2 menor. D2 é V2 ΔT. Tá? Mesma história. ΔS é V ΔT, movimento uniforme, né? ΔS aqui é D1, ΔS aqui é D2. É V2 ΔT. E aqui a velocidade é V2, desse ponto, na mesma linha, tá? De escoamento. Agora vejam, o volume que escoa nessa região de área menor, tá? É ΔV1. Então vamos botar aqui. ΔV1. Aqui eu tenho o mesmo volume, ó. Caracterizando o escoamento estacionário, ó. O volume aqui é ΔV2. Notem, então, que ΔV1 é igual a ΔV2. Ora, o que é o ΔV1? Vamos imaginar que isso aqui é cilíndrico. É um cilíndrico deitado. O D1 seria a altura e o A1 a área da base, que é a área da seção transversal. Então, veja lá. O volume vai ser a área, A1, vezes a distância D1. Mas a distância V1, eu já vou substituir aqui, ó, por velocidade V1 vezes ΔT, que é o tempo de escoamento desse líquido. Tá? Isso é igual a ΔV2, que vai ser a área A2, a área da base do cilindro, ó lá, vezes o D2, que é V2 ΔT, também em função da velocidade nessa região,
vezes o tempo de escoamento, ΔT. Pessoal, veja, ΔT é o mesmo aqui. Então, vou cancelar. No mesmo intervalo de tempo. Olha o que sobrou. V1 vezes A1, velocidade na região mais estreita, vezes a área da região mais estreita, A1, é igual a V2, a área na região 2, né? Vezes A2. Então, V2 vezes A2. O produto, então, pessoal, veja, velocidade vezes área é uma constante. Essa é a equação chamada equação da continuidade. O que ela mostra para a gente? Que há uma proporção inversa entre a velocidade e a área. Se a área A2, tá, é 2 vezes a área A1, então a velocidade V2 é metade da velocidade V1. Veja, a proporção é uma proporção inversa. Beleza, gente? Tá? Essa, então, é a equação da continuidade. Um exemplo prático que a gente pode mostrar para você é o seguinte. Você pega uma mangueira, tá? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, uma mangueira. Olha aqui o desenho para você ver, ó. Tem uma mangueira aqui, você quer jorrar água por ela? Ela tem a boca dela normal, né? A água sai assim aqui, né? Olha lá, faz isso. Vamos fazer o seguinte, vocês já viram quando você quer fazer a água ir mais longe? O que você faz? Pega a mesma mangueira aqui, ó, e você põe o dedo aqui. Faz de conta que isso aqui é meu dedo, ó. Bota o dedo aqui para diminuir essa área. Quando você faz isso, que você diminui a área, você vê que a água vai mais longe. Olha lá. Em vez de ela cair simplesmente assim, ela faz isso aqui, ó. Tem um jato d'água saindo aqui com velocidade maior. Por quê que acontece isso? Veja, essa é uma aplicação direta da equação de Bernoulli. Quando a área é maior, a velocidade é menor. A água simplesmente cai aqui, sem muita velocidade. Quando você põe o dedo aqui, que você diminui a área, você fecha a boca da mangueira, diminuindo a área, velocidade aumenta. Velocidade aumenta, dá um alcance maior para a água. Você quer regar uma plantinha que está lá longe, você tampa a boca da mangueira, a água vai mais longe lá. É uma aplicação direta da equação da continuidade. E nessa equação eu aproveito para mostrar uma coisa também para vocês aí, que é o conceito de vazão. Veja, quando eu faço o produto V, velocidade, vezes área, tá? Eu posso lembrar que a velocidade, sendo constante para o escoamento, no nosso caso estacionário, eu posso dizer que é ΔS por ΔT. Veja, ΔS, no nosso caso, eu chamei a distância de D, sobre ΔT. Ó, isso aqui é a velocidade, ó, vezes a área. Olha o que dá isso aqui, ó. Distância D vezes a área, lembra o que é? Ó? Distância D vezes a área. Distância D vezes a área é a variação de volume. Né? Pode pegar por aqui ou por aqui. Ó. Pega a área vezes a distância D percorrida, isso vai dar a variação de volume, dividido por ΔT, que é o tempo de escoamento do líquido. Essa razão aqui, ΔV sobre ΔT, é a mesma coisa que V, velocidade, vezes área. Ó. É igual. E é isso que nós vamos chamar, representando com a letra D, de vazão em volume, ou só vazão. Olha lá. Vazão em volume representado pela letra Z minúsculo, na maioria das vezes. Ó. Tá? O que é a vazão em volume? Pode ser variação de volume sobre ΔT, o volume que escoa num certo intervalo de tempo para uma certa área, ou a velocidade com que o líquido passa nessa área pela própria área. Isso nós chamamos de vazão em volume. Tá? Qual seria a unidade, pessoal?
Vamos pôr a unidade aqui para você ver. Ó, equação dimensional é essa. Ó. Volume é comprimento elevado ao cubo sobre tempo. A unidade de tempo. Tá? Então, vejam, ó, no sistema internacional que se usa mais, tá? A unidade de vazão no sistema internacional vai ser o quê? Metro cúbico por segundo. Tá? Metro cúbico por segundo. Se for sistema CGS, seria centímetro cúbico por segundo. Tá? Centímetro cúbico por segundo. E, às vezes, você vai precisar trabalhar em litros por segundo. Tá? Aí você lembra, ó, a conversão, já vou até colocar aqui, ó, 1 metro cúbico, para passar para litro, é passar para decímetro cúbico. Então, multiplica por 10 a terceira. Litros por segundo. Aqui é uma questão de unidade, aqui, ó, de transformação. Às vezes, você vai ter que trabalhar com a vazão em litros por segundo. Você já deve ter ouvido falar em vazão de uma queda d'água. É a quantidade de água que escoa por um conduto num certo intervalo de tempo. Tá? Você reconhece a vazão pela unidade, que ajuda muito, ó, pelo volume sobre tempo. Vazão de uma cachoeira. Vazão de uma corredeira. Quantidade de líquido que escoa num certo ΔT. Beleza? Então, essa é a primeira equação da hidrodinâmica. Vamos para a segunda equação agora. Ela é chamada equação de Bernoulli. Tá? Essa equação de Bernoulli, ela diz o seguinte. Vamos supor aqui, ó, que eu tenho um tubo com área variável e altura variável. Então, veja, ó, aqui ele tem uma área de seção menor, né? Tá vendo aqui, ó? Tá? E eu peguei um ponto 1, bem na metade aqui, para ficar bem simétrico, tá? Esse ponto 1, ele tem, nessa posição, a velocidade V1, tá? Que pela equação da continuidade está ali ligada a essa área que seria A1. Aí. V1 A1. E aqui, ó, você vê que a área aqui é menor, né? Ó. Vou até representar aqui um pouquinho. Ó. Por ela aqui mesmo. Ó. A área ficou menor na parte de cima, que é mais alta. Esse líquido tem uma densidade D, poderia ser a água. Então, no ponto P1, a pressão no líquido é P1, a velocidade é V1, e em relação a esse referencial que eu peguei aqui, ó, horizontal aqui, ó, tomei como referencial, a altura é H1, tá? Já o ponto 2, na área menor aqui, ó, tem uma pressão aqui P2, tem uma altura H2 e uma velocidade nesse ponto V2. Veja, como a área aqui é menor, a área 1 é menor, a velocidade V2 aqui é maior, tá? O que a equação de Bernoulli faz é relacionar pressão, velocidade e altura em líquidos de altura, em condutores, né, canos, né, de alturas variáveis. Então, olha só, olha o que diz a expressão. Essa demonstração feita por Bernoulli é tirada da conservação de energia mecânica, tá? Mexendo com trabalho de força conservativa e força dissipativa. Mas a demonstração não é o mais importante é você conhecer a equação e o que ela diz. Ó. A pressão P1 na região mais larga, tá vendo? Mais densidade do líquido vezes a velocidade nessa região, nesse ponto, ao quadrado sobre 2, tá? E mais a pressão do líquido DG H1. Olha lá. Isso no primeiro membro. Veja que o primeiro membro, todos os termos estão ligados a essa região mais larga. Quando eu passo para a região mais estreita, vale a mesma coisa. Aqui, ó, pego P2, pressão no ponto 2, mais a densidade do líquido, vezes a velocidade V2 ao quadrado, sobre 2, mais fator estático, que é dGH2. Olha lá.
esta expressão aqui, essa igualdade, ó, relacionando pressão, velocidade e altura, tá? É conhecida como equação de Bernoulli. Ora, o que diz essa equação? Diz que, ó, quando eu pego numa região, pressão num ponto da região, mais a densidade do líquido que escoa nessa região, vezes a velocidade de escoamento ao quadrado, sobre 2, e mais o fator DGH, que vocês já conhecem, ó, isso aqui, de região para região, permanece constante. Se vale para essa região mais larga e mais estreita, se você tiver vários estrangulamentos no tubo, ou outra parte mais alta, mais baixa, ó, você pode aplicar isso como constante em todas as regiões do escoamento estacionário, tá? Então, basicamente, o que diz a lei é isso. Ó. Pressão mais densidade vezes velocidade ao quadrado, sobre 2, mais DGH, em cada região do condutor aí do cano, né? É uma constante. Esse fator aqui, ó, pressão mais DGH, se vocês estão olhando para isso aqui, vocês estão lembrando da lei de Stevin. Né? A pressão absoluta é a pressão num ponto, pressão no ponto mais baixo, por exemplo, é a pressão no ponto mais alto mais DGH, pressão da coluna líquida, que você conhece. Isso aqui é chamado, nessa equação, de pressão estática. Então, pressão estática é esse fator aí, ó. Só lembrar da lei de Stevin, que trabalha com líquidos em equilíbrio. Essa é a pressão estática, tá? E esse fator que tem velocidade, ó, dv² sobre 2, esse fator de pressão também é chamado de pressão, só que essa é pressão dinâmica. Envolve velocidade, né? Então, ele chama isso aqui de pressão dinâmica. Então, você vê que a pressão numa região é a soma da pressão estática, né? Pressão estática mais a pressão dinâmica. Ok? Então, essa é a equação de Bernoulli na relação, né, na forma completa que existe. A aplicação mais usual para a equação de Bernoulli, que vale para líquidos de altura variável, como você está vendo, tá? É quando o tubo, ó, ele fica horizontal. Tá? Quando o tubo é horizontal, H1 e H2 são iguais. Você vê que aqui é diferente em relação ao referencial. Ó. Tá? Então, seria algo assim, ó, como está vendo aqui na frente. Ó. Olha aqui. Tá vendo? Aqui, ó, as áreas são variáveis, tá vendo? A área 2 é a área menor, a área 1 é a área maior, V2 e V1. Não há variação de altura, tá vendo? A linha, essa linha de corrente aqui, ó, ela permanece na horizontal, não há variação. Não há variação na altura, como você viu no primeiro desenho. Então, H1 é igual a H2. Se H1 é igual a H2, DGH de um lado com DGH do outro cancela. Fator DGH cai fora. A pressão estática fica sendo só a pressão em cada região. Então, fica assim, ó. A equação fica mais simples. Fica P1 mais densidade do líquido vezes V1 ao quadrado sobre 2, né? Nessa região, igual a P2, olha lá, mais densidade vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Olha lá. Essa é a versão da equação de Bernoulli quando o tubo é horizontal, ou melhor, quando as alturas H1 e H2, né, são iguais. O tubo na horizontal não tem variação na altura, então o DGH cai fora. Fica mais simples a equação de Bernoulli. E daqui a gente tira algumas aplicações interessantes até, que é o seguinte, ó. Veja, onde a área é menor, tá vendo no meu desenho? A2, estou mostrando aqui, peraí, deixa eu baixar um pouquinho. Olha lá, a área A2 é menor que a área A1. Tá? Então, vejam,
V2 é maior que V1. Você está vendo que até no desenho eu já faço com essa variação na velocidade. Área menor, velocidade maior. Área maior, velocidade menor. Agora, se você levar essa mesma informação aqui, ó, tá? Para dar essa igualdade, ó, se V1, tá vendo? Ó, se V1 é menor do que V2, tá? A pressão P1 tem que ser maior do que P2. Ou colocando aqui, pegando a mesma ordem, ó, P2 menor que P1. Aí. Então, onde a área é maior, onde a área é menor, a velocidade é maior, mas a pressão é menor, para satisfazer essa igualdade aqui, ó. Tá? Então, a gente pode escrever isso, ó, já sintetizando essa ideia, assim, ó. Área menor velocidade maior e pressão menor. Pressão menor. Tá? Vejam que para concluir tudo isso, eu levei em conta as duas equações, da continuidade, e agora olhei aqui para a equação de Bernoulli, né? Na forma simplificada, para tubo horizontal, e concluí como é que a pressão se comporta. Onde a área é menor, ó, a pressão é menor, e a velocidade é maior. Área e pressão, ó, mesma combinação aqui, tá? Outra coisa que eu queria comentar com vocês, como uma nota de rodapé aqui, ó, uma nota de rodapé. Não sei se vocês vão perceber. Ó, se você considerar que V1 é igual a V2, que a velocidade na região 1 é igual à velocidade na região 2, tá? Isso significa igual a zero, esqueci do zero aqui, e aí apondo. Ó, V1 igual a V2 igual a zero. Se você considerar isso aqui, V1 e V2 igual a zero, o fator dV quadrado sobre 2 zerou. Então, olha o que sobrou, pessoal. Sobrou a lei do nosso amigo Steven, que a gente já conhece. Porque olha como é que fica isso, ó. Passa o P2 para cá, ou passa o P1 para cá, tanto faz. Vamos passar o P1 para cá e escrever assim, ó. P2 igual a P1. Conhece isso? Vê se conhece. Mais DG, fator comum, põe em evidência o DG, fica a diferença de altura. H2 menos H1. Se você está vendo isso aqui, ó, isso aqui é o fator de pressão hidrostática. Pressão no ponto mais baixo é igual a pressão no ponto mais alto, mais DGH, ΔH, né, que seria a diferença de altura. Então, se você considerar na equação de Bernoulli que a velocidade é zero, o líquido não está escoando. Se a velocidade é zero, não há escoamento, né? Tá certo? Se não há escoamento, beleza? Se não há escoamento, o líquido está em repouso. Então, da lei de Bernoulli, eu caio na lei de Steven. Olha lá, caio na lei de Steven. Tá certo, gente? Então, essa seria também uma aplicação direta da equação de Bernoulli. Você viu que a equação de Bernoulli, na realidade, ela nos leva à própria lei de Steven, que a gente já discutiu. Tá? Então, essa seria a parte teórica. Agora, eu vou mostrar umas aplicações para vocês dessas equações aqui, principalmente da equação de Bernoulli no tubo horizontal, tá bom? Vou virar aqui para mostrar, então, para vocês aqui o próximo quadro com as aplicações. Agora, vamos ver umas coisas interessantes. Então, lá, primeira coisa, uma aplicação do chamado efeito Bernoulli aparece, ó, no que nós chamamos de tubo de Venturi. O tubo de Venturi é um tubo que tem um estrangulamento, ó, onde a área diminui. Ó.
Você vê? Nessa região é mais larga, a área é 1. Isso aqui é uma linha de corrente. A velocidade aqui é V1. E aqui eu coloquei um tubo vertical, onde eu coloco o mesmo líquido aí dentro. E olha o que acontece. Em relação a essa linha de corrente, olha a altura da coluna líquida aqui no ramo mais largo. Quando eu chego na parte mais estreitinha, no estrangulamento, a área diminui. Então a velocidade aumenta. Tá? A pressão diminui. Já falei que agora há pouco aí no quadro anterior. Tá? E olha a altura da coluna de água, que eu adaptei aqui uma coluna vertical, né, um tubo vertical. Coloquei água aí dentro, a água desce e fica com essa altura. Vejam vocês, a altura H1 é maior que a altura H2. O que eu concluo com isso? Que eu acabei de falar agora há pouco. No item anterior. Ó. Como A1 é maior que A2, isso implica em V1 menor que V2, e isso também implica na pressão P1, né? A região mais larga, ó, maior que a pressão P2. Onde que está a prova de que a pressão é maior? Na coluna de líquido. Ó. Se essa altura de líquido é maior, significa que a pressão aqui, ó, nesse ponto aqui, é maior do que a pressão nesse ponto aqui. Ó. Porque aqui a altura de líquido é menor. Lembra? DGH. DGH, densidade é igual, G é igual, se a altura é maior, porque a pressão do líquido é maior. Isso prova que na região mais larga, a pressão é maior do que na região mais estreitinha, onde há o estrangulamento. Então, essa aplicação é chamada tubo de Venturi, que é todo tubo que tem estrangulamento, onde há variação dos 3 elementos aqui. Ó. E aí eu posso escrever para vocês o seguinte, ó. Já agora vamos fazer escrito isso aqui. Ó, nos condutores de seção variável, eu falo seção é a seção transversal, que dá a grossura do tubo, né? Olha lá. Os condutores de seção variável, nas regiões mais estreitas, a pressão é menor. Você viu aqui, ó, altura menor significa pressão menor. E a velocidade de escoamento é maior. Fica como uma regra aqui para vocês, ó, relacionando a pressão com a velocidade em regiões de seção variável num tubo. Tá? Fica aí para você. Deixa eu até aproximar um pouquinho mais aqui para você poder anotar aí, se quiser. Se bem que isso aí vai estar tudo gravado, vocês vão estar vendo a gravação, né? E vocês vão acompanhando aí. Agora vamos pegar aqui algumas aplicações desse chamado efeito Bernoulli. O efeito Bernoulli é essa variação de pressão com a variação na velocidade, portanto, com a variação também na área. Primeiro efeito que eu quero comentar com vocês é esse aqui, ó. Destelhamento. Muitas vezes, em algumas casas, o telhado tem uma ventania, o telhado é lançado para cima. Destelha a casa. Sai todo o telhado. Por que acontece isso? Qual é a explicação? Vejam. Como tem uma ventania aqui, ó, o ar passa em velocidade por cima do telhado. Está vendo? Isso aqui representa a corrente de ar passando por cima do telhado. Tá? Aqui, então, aumenta a velocidade do ar em relação à parte interna. Então, a pressão externa
acima do telhado, a pressão externa, fica menor do que a pressão interna. Pressão interna que eu estou pondo aqui, ó, dentro da casa, ali, ó, P2, é maior do que a pressão lá fora, P1. Ora, vocês sabem, telhado tem uma área. Quando numa área tem uma diferença de pressão, aparece uma força. Então vai aparecer uma força ascensional que pode destelhar a casa, tá? Essa força, ela vem daqui, ó. Diferença de pressão sobre a área do telhado vezes a própria área. Né? Se pressão é força sobre área, a força é a variação de pressão, diferença de pressão, de dentro para fora, vezes a área. Você vê que como a pressão interna é maior, a força é ascensional, destelhando a casa. Está explicado aí, o destelhamento das casas. Qual é um jeito de evitar o destelhamento? É o telhado estar firmemente preso à estrutura da casa, tá? Ou fazer aqui, ó, uma área de ventilação. Deixar umas aberturas aqui, uma área de ventilação, para que o vento passe por dentro dessa região aqui também, evitando aí a diferença de pressão, tá? Outro efeito que é bem parecido, que vocês podem observar no dia a dia, dá para observar também, é o seguinte, ó, o meu desenho aqui não ficou lá essas coisas não, porque para fazer esse desenho aí já é meio complicado, né? Fazer uma casinha a gente até faz, mas para fazer aqui o nosso... Ó, mexer um pouquinho aqui. Aqui, ó, é uma janela, tá? É vento rasante numa janela, tá? Aqui ao lado, eu estou olhando do lado de fora da janela, tá? E há uma corrente de ar, um vento passando por fora da casa aqui, ó. Que é onde está meu lápis aqui, tá vendo? O vento passando aqui, ó. Essa corrente de azulzinha aqui, tá? Então, aí, nessa região externa, tem uma pressão P1. Como tem o vento uma certa velocidade, a velocidade do vento aqui fora é maior do que a velocidade lá dentro da casa. Praticamente o ar está em repouso. Como a velocidade aqui é maior, a pressão P1 fica menor do que a pressão P2 dentro da casa também. Esse P2 aqui, ó, é lá dentro da casa, tá? A cortina está aqui, ó, passando aqui, ó. Aqui tem aquele bordado, aquela coisa toda, ela é colorida, ela sei lá o que ela é, tá? Ora, o que acontece? Como há uma diferença de pressão, a pressão interna, P2, é maior que a pressão interna, de novo vai aparecer uma força que vai ser a diferença de pressão vezes a área. A área, no caso, que está em contato com a cortina, no caso, né? Moral da história, aparece uma força, ó, que eu representei como um pingo aqui, ó, tá vendo? Sobre a cortina, para indicar que ela é empurrada para fora da casa. Parece que alguém puxa a cortina para fora. Na realidade, ela não está sendo puxada para fora. É a diferença de pressão do ar interno com o ar externo que produz na área da cortina uma força no sentido de dentro para fora. Por isso parece que alguém está empurrando a cortina para fora. Tá? Esse, então, é um outro efeito, é o vento rasante numa janela. Um efeito aqui que o pessoal que gosta de futebol pode até gostar da ideia. Ele é chamado efeito Magnus, em homenagem ao cientista que fez esse estudo, que é um físico alemão. O efeito Magnus é o seguinte, ó. Quando você tem o movimento de uma bola, ela pode ter movimento só de translação. Ela deslocar no ar só com a translação. Tá? Ou ela pode simplesmente ter só o efeito de rotação. Tá? Imaginem agora o seguinte, eu combino os dois efeitos, eu faço uma composição de dois movimentos. O movimento de translação, que vai acontecer aqui, com a corrente de ar passando, como vocês estão vendo aqui, o azulzinho aqui é a corrente de ar passando, ó, tá? Vejam. No sentido, ó, da direita para a esquerda, tá vendo? A corrente de ar. Isso caracteriza a translação da bola no ar. E a bola aqui, ó, está girando no sentido, ó, anti-horário. Portanto, quando a bola vai girando no sentido anti-horário, vejam que o sentido de rotação é contrário
do escoamento do ar. Tá vendo? Aqui é para, nesses pontos aqui, ó, próximo do contato aqui, é para direita e aqui é para esquerda. Isso faz com que a velocidade aqui diminua nessa região, né? Os dois efeitos aqui, tá vendo? Um para a direita, o outro para a esquerda, você diminui a velocidade nessa região. Então aumenta a pressão. A parte de cima aumenta a pressão comparada com a pressão aqui embaixo. Moral da história, vai aparecer uma força F, no meu caso aqui eu desenhei vertical para baixo, né? Mais ou menos nessa posição, ó, que vai desviar a bola da trajetória que ela teria se fosse só translação. Vejam que agora, se a bola girasse no sentido horário, tá? Estaria no mesmo sentido, ó, do deslocamento do ar. Então agora inverte. A velocidade fica menor na parte de baixo. Então a pressão é que aumenta na parte de baixo. A parte de baixo tem pressão maior do que a parte de cima. Logo aparece uma força agora, ó, vertical para cima. Agora a bola faria esse desvio. Aqui ela faria assim, ó. E aqui ela faria assim. Sabe onde usa isso? Já ouviram falar esse termo aqui, ó? O jogador de futebol, né? Dá um efeito na bola. É o efeito que o jogador dá. O cara tem habilidade e ele consegue, do jeito que ele chuta, com 3 dedos, sei lá como é que é essas coisas, que eu não sou lá muito ligado no futebol, mas eu sei explicar o desvio que o cara dá. O cara que cobrava muito bem assim era o Roberto Carlos. Roberto Carlos era um jogador que, quando batia a falta, apavorava o goleiro, porque a bola tinha uma trajetória completamente imprevisível pelo goleiro, tá? Graças ao efeito Magnus. Tá? Vejam que para ter o efeito Magnus tem que combinar a rotação e a translação. A bola tem que ir, à medida que ela translada, translação é movimento na trajetória, né? À medida que ela translada, ela também faz a rotação. Ó. Translação, ó a bolinha aqui, ó. Cadê a bolinha? Está aqui. Ó, translação seria só isso aqui, a bolinha andando assim só. Rotação seria só isso aqui, ó, girando ao redor dela mesma aqui no eixo, ó, fazendo isso aqui. Imagina ela deslocando translação com rotação. Quando você conseguir fazer os dois ao mesmo tempo, que é o que o cara dá um efeito na bola, você vai ter o desvio, graças a essa força que aparece devido à diferença de pressão, mais uma vez. Tá? E uma outra, e o último aqui para a gente abordar, é a sustentação do avião. Sustentação dos aviões, tá? Em algumas turmas aí que a gente chegou até a fazer um exercício que tinha na aula, a gente mostrou essa força de sustentação. Ela não tem nada a ver com empuxo, tá? Por que aparece essa força de sustentação que vai manter o avião no ar? Porque quando o vento passa através da asa, ó, tá vendo? O vento atravessando aqui. Isso aqui faz de conta que é o perfil de uma asa. Não é uma ameba, não, viu, pessoal? Não é uma lesma também. Não é um alienígena. Tá? Isso aqui, ó, é o perfil da asa de um avião. Esse formato, mais ou menos, é o formato da asa do avião. Tá? Olha, quando o vento passa através da asa, ó, olha as correntes, as linhas de corrente aqui, ó, nesse sentido aqui, através da asa. Tá? Veja, na parte de cima, a pressão fica menor, porque a velocidade na parte de cima é maior. Você vê que as linhas aqui eu procurei desenhar mais juntas para dar a ideia de que aqui a velocidade é maior do que aqui embaixo. Tá? Se a velocidade é maior, a pressão é menor. Conclusão que está aqui, ó. Onde a velocidade é maior, a pressão, ó, é menor. Então a pressão em cima é menor. A pressão na parte de baixo da asa fica maior. Então, nessa área, eu tenho uma diferença de pressão. Então, a força S que aparece, ó, vai ser o quê? A diferença de pressão vezes a área da asa. Isso já foi explorado várias vezes
em exercícios de vestibular, viu, pessoal? Já caiu várias vezes. Claro que essa sustentação pode equilibrar o peso aqui, que é vertical para baixo. Tá? Então, veja, mais uma vez, está aí da onde vem a sustentação do avião. De uma força que aparece em função da diferença de pressão, tá? Do ar que passa por baixo e por cima da asa. Beleza? Então, está aí mais uma aplicação do efeito Bernoulli. Para encerrar este assunto, eu quero mostrar mais uma equação para vocês, que é decorrência também da equação de Bernoulli, que é a equação de Torricelli, conhecida como a equação que nos dá a velocidade de escoamento em pequenos orifícios. Tá? Velocidade de escoamento em pequenos orifícios. Então, lá, pega um recipiente. Opa, deixa eu mostrar todo o recipiente. Oh, vamos lá. Olha lá, tem aqui um recipiente. Nesse recipiente, eu coloco água, por exemplo, um líquido, tá? E na parte aqui, numa certa profundidade H, tá vendo? Numa certa profundidade H, eu faço um pequeno orifício pequeno, tá? Quando eu faço isso, você vai notar que a água escoa com uma certa velocidade aqui, ó. Fazendo aqui um lançamento horizontal, tá vendo? Olha aqui a trajetória da água aqui, através do orifício, tá? Muito bem, eu quero mostrar para você como é que se calcula essa velocidade de escoamento do líquido no pequeno orifício, tá? Esse ponto aqui fora, ó, em contato com o ar, que fora tem o ar atmosférico. Esse ponto A está em contato com o ar, tá? O ponto B, que é o ponto do orifício aqui, também está em contato com o ar. Então, eu posso dizer, a primeira coisa para vocês é que a pressão no ponto A é igualzinha à pressão no ponto B, é a própria pressão atmosférica. Pressão aqui é igual a pressão aqui, porque só tem A em contato. Beleza? Pressão atmosférica. Outra coisa, como a área do recipiente é maior do que o orifício é muito pequeno, e como isso aqui desce muito lentamente, a gente vai dizer que a velocidade do ar é praticamente zero. A velocidade lá no ponto A é zero. Vamos aplicar a equação de Bernoulli. Vamos tomar como referência, ó, a posição onde está o orifício. Aqui é a minha referência, tá? Por aqui, ó. Minha referência é essa horizontal onde está o orifício. Então, vamos lá. PA mais DVA quadrado sobre 2 mais DGH, em relação a esse referencial, o H é a altura que entra aqui no fator DGH. Ó. Beleza? Isso é igual pressão aqui no ponto B, na região mais estreita, bem mais estreita, mais, ó, densidade do líquido de novo, VB quadrado sobre 2. Mais zero. Por que zero? Porque o ponto B em relação ao referencial, onde está o orifício, ó, ele está no próprio referencial. Então, fator DGH, o H é zero, então DGH é zero, eu já coloquei zero também. Olha o que eu faço agora, pessoal. Pressão no ponto A é igual a pressão no ponto B. Então, simplesmente, se é igual a pressão atmosférica aqui, cancela. Outra coisa importante nessa igualdade é que eu estou admitindo que VA é igual a zero. Se VA é igual a zero, esse fator todo é zero. Pressão dinâmica aí é zero. Então, olha o que sobrou, pessoal, na realidade. Sobrou no primeiro membro DGH igual no segundo membro D, densidade do líquido, VB quadrado sobre 2. Agora é hora de cortar a densidade D. Está multiplicando os dois termos.
Passo 2 multiplicando, tiro a raiz quadrada. Quando eu faço isso, eu tiro a expressão que eu quero. VB é igual a raiz quadrada de 2GH. Esse resultado é compatível com o que você já conhece, já aprendeu, usando a equação de Torricelli, ou quando você calcula a velocidade que um corpo chega quando sai de uma altura h em relação a um determinado referencial. Quando você sai de uma altura h, em relação ao referencial, tá? E vai até o referencial, a velocidade de chegada no referencial é a velocidade com que escoa o líquido, raiz de 2GH. Podem memorizar, que essa aqui você já sabia lá da mecânica, lá da parte de energia e da cinemática, equação do Torricelli. Tá? Aí está a demonstração. Opa, aqui não pegou toda a tela. Vamos lá, vamos pegar toda a tela aqui. Afastar um pouquinho. Aí agora pegou. Então aí está toda a demonstração e aqui está a expressão. Que você vai usar isso aqui em prova, viu? Já vi também cair questão que pedia essa tal de velocidade aqui, ó, tá? Pessoal, essa é toda a teoria complementar falando da parte de hidrodinâmica, tá? Que é um assunto que tem caído em alguns vestibulares. Eu vou mostrar para vocês uns exercícios que foram tirados de alguns vestibulares, inclusive da FUVEST, algumas federais aí. Vou fazer praticamente um de cada de aplicação para a gente ver. Por exemplo, ó, logo aqui de cara, eu tenho para vocês um primeiro exercício que está proposto bem aqui embaixo, é tão rapidinho que eu nem peguei um espaço maior para ele. Ó. Exercício número 1. Eu tenho aqui um tubo horizontal. Essa região mais larga tem área A1, 200 metros quadrados. E a velocidade aqui, V1, é 1 metro por segundo. Aí ele entra numa região mais estreita, onde a área passa para 40 metros quadrados. A minha pergunta é, qual seria a velocidade V2? Aqui, ó, nessa região. E depois, sabendo a velocidade V2, uma outra pergunta. Qual é a vazão através desse conduto? Quero destacar que a vazão é a mesma, independentemente da área ser diferente, tá? Eu quero essa velocidade V2 aqui, ó, e quero saber qual é a vazão do líquido através desse tubo. Como é que eu faço isso? Vamos lá? Bom, tá na cara, né? O que eu tenho que fazer, né? Tenho as áreas e tenho a velocidade numa região, quero a velocidade na outra. É a equação da continuidade. O que diz a equação da continuidade? V1 vezes A1, olha lá, é igual a V2 vezes A2. Oh, que difícil. Olha lá. V1 é 1 metro por segundo. A área 1 é 200 metros quadrados. Igual V2, que eu pedi, vezes a área, 40 metros quadrados. Percebam, metro quadrado cancela, não precisa transformar nada. Velocidade já vai sair em metros por segundo. Posso cortar esse zero. Passo 4 dividindo, 20 sobre 4, portanto, V2 ó, já sai aqui. 5 metros por segundo. Vendo? Ó? Proporção inversa. Se a área é 5 vezes maior, a velocidade é 5 vezes menor. A área é 5 vezes maior, a velocidade é 5 vezes menor. Ok? Agora, e qual seria a vazão, pessoal? Qual é a vazão? A vazão é o Z. Como eu não tenho a variação de volume, você faz que o Z... Opa, pus duas vezes. É igual a V. Está por cima mesmo, vai. Olha lá, V vezes A.
Mesma coisa que ΔV sobre ΔT. Mas eu não tenho ΔV e ΔT, então eu uso a definição. V vezes A. Então, no nosso caso, ó, pode escolher qualquer um deles, ó, V1 A1 ou V2 A2. Fique à vontade. Vamos ver. Vamos pegar, ó, 1 metro por segundo, V1, vezes 200 metros quadrados. Estou pondo a unidade para você ver o que vai sobrar aqui. Ó. 200 vezes 1 dá 200 mesmo. Unidade que sobra. Metro cúbico, olha lá, metro quadrado vezes metro, metro cúbico por segundo. Notem que se você pegar V2 vezes A2, né, seria 5 vezes 40. Também dá 200. Ó. Tá vendo? Dá na mesma. Que a vazão é a mesma. Mesmo variando a área, varia a velocidade, de modo que a vazão permanece a mesma. Tá bom? Então aí, ó, calculei a vazão também. Tá aí o primeiro exercício, minha gente. Uma aplicação da equação da continuidade, que agora vocês conhecem, se aparecer, tá no papo. Beleza, minha gente? Vamos ver mais uns exercíciozinhos? Esse aqui eu já vou mudar, então, tá bom? Isso aí é facinho, ó, não tem muito segredo, não. Beleza? Então, vamos lá. Próxima questão. Vamos mudar de página. Vou pegar uma questão que caiu na FUVEST, segunda fase. Até eu simulei o texto dela aqui, mais ou menos, para a gente poder falar para você. Ele falava assim no texto original, né? Da questão. A artéria aorta, tá? Ela tem um raio aproximado de 1 centímetro. E através das artérias, né, do sistema sanguíneo, o sangue flui com a velocidade de 33 centímetros por segundo. Tá? Essa é a velocidade de escoamento do sangue no nosso organismo. Eu tenho artéria aorta, eu dou o raio, 1 centímetro, tá? E dou a velocidade de escoamento do sangue. É isso que é dado. Aí a primeira pergunta, ó, letra A. Quantos litros de sangue por segundo são transportados pela aorta? Quantos litros de sangue por segundo? Ó, litros por segundo. Tá vendo o que ele está pedindo aqui? Ó? Quantos litros por segundo? Quantos litros por segundo? O que ele está pedindo? A vazão. Tá? Está pedindo a vazão. Litros por segundo, você já percebe que ele quer a vazão. Então, quantos litros por segundo? Qual é a vazão, tá, do sangue transportado pela aorta? Depois, se o volume de sangue no organismo é de 5 litros, tá? Se o volume de sangue no organismo é de 5 litros, quanto tempo o sangue leva para retornar ao coração? Para passear pelo corpo e retornar ao coração. Bom, primeira coisa, ele quer a vazão, né? Litros por segundo transportados pela aorta. Então, o que eu tenho que fazer para responder a letra A? Aplicar o conceito de vazão. O que é vazão Z? É a velocidade de escoamento vezes a área por onde escoa. Então, vamos lá. Essa vazão será igual velocidade a área, pessoal. Eu tenho raio, não tenho a área, mas eu lembro que isso aí é cilíndrico, né? A artéria é cilíndrica. Então, a área seria a área do círculo. πr quadrado. Então, vai ficar Z igual. Velocidade ele deu 33. O π, eu vou usar 3,14. Falou nada, né? Não tem nada. Não. Talvez no início da prova ele tenha dado, mas aí eu não tenho esse dado. E aqui, ó, o que mais? Velocidade vezes π vezes r quadrado. O r é 1. Centímetro vai ao quadrado. Faço essa conta aí, pessoal. A vazão vai dar aproximadamente, arredondando, dá 103 e uns quebrados, tá? Eu vou arredondar para 104. Beleza? 104. Aproximadamente 104 centímetros cúbicos por segundo.
Ó, calculei centímetro cúbico por segundo. Agora, tenho que passar isso para litro. Ele pediu em litros. Passando para litros, vai dar centímetro cúbico para litro é dividir por 1000. Dividir por 1000 é multiplicar por 10 a menos 3. Então, 104 vezes 10 a menos 3 dá 0,104. Pessoal, isso aqui é a segunda fase da FUVEST. Ó. Litros por segundo. Olha o que ele pediu aqui em litros por segundo. A vazão do sangue através da artéria aórtica. O pessoal que vai fazer medicina gosta dessa questão. Olha lá. Cuidado com a unidade, hein? Isso foi a letra A. Tá vendo? Tranquila. Viram como é? Sossegado? Não tem segredo. Maravilha. Agora tem a letra B. Como é que nós vamos matar a letra B? Na letra B, ele quer saber, né, quanto tempo o sangue leva para retornar ao coração, sabendo que o volume de sangue no organismo é 5 litros. Agora eu vou usar de novo o conceito de vazão, só que variação de volume sobre ΔT. São as duas maneiras de calcular a vazão. Velocidade vezes área ou variação de volume no intervalo de tempo desse volume. Tá? No nosso caso, ó, a vazão eu acabei de achar 0,104. Põe aqui, no lugar do Z. Já está em litros por segundo, tá vendo? O volume que eu tenho total do sangue que vai escoar, 5 litros. Ó. Aí o litro já cancela, sobre ΔT. Olha aí que fácil. Então, passo o ΔT para lá. Eu tiro que o ΔT é 5 sobre 0,104. Fazendo essa continha, matemáticos apostos, isso aqui vai dar aproximadamente, né? Porque esse 0,104 aqui, ó, 0,104 é aproximado, né? Na realidade. Então, até por aqui, ó, aproximadamente 4,8 segundos, se eu me errei na conta. Acho que não. Aí, acabou o exercício. Olha que beleza. Tá? Pessoal, esse é um exemplo de uma questão da FUVEST, segunda fase. Ó. Trabalhando com a equação da continuidade, com basicamente nem a equação da continuidade, é com o conceito de não mesmo. Tá? Respira um pouco, vamos lá, para fazer o 3. São 4 questões só, tá, pessoal? 4 questõezinhas para a gente brincar um pouquinho aí, tá? Com um assunto, eu até escolhi exatamente porque tem a ver, né? Tem caído e tal. Isso a gente complementa. O McFlu, a gente chama isso de McFlu. A junção de hidrostática e hidrodinâmica nós chamamos de McFlu. McFlu. Mecânica dos fluidos. Dos fluidos, melhor, né? Não é fluido, é fluidos. Não tem acento. Bom, na questão 3, você já está olhando aí os dados, ó. Dá uma olhadinha aí. Vocês estão vendo um tubo com seção também variável, só que ele está na horizontal. Basicamente, isso aí é um tubo de Venturi. A densidade do líquido é dada, que escoa aqui dentro, ó. 1,2 10 a terceira quilograma por metro cúbico, sistema internacional, tá? Na área menor aqui, que eu chamei de S1, a velocidade V1 é 5 metros por segundo, tá? Veja, ao longo dessa linha de corrente, ó, quando chega na parte mais larga, a área é S2, a área da seção transversal aumentou para S2. A velocidade V2 diminuiu para 2 metros por segundo, tá? Aí ele fala que a pressão estática na região 1, aqui no ponto 1, tá? É 2,4 10 a terceira Pascal. Também no sistema internacional.
Tá? Essa aqui é a pressão estática, que aparece na lei de Bernoulli lá, lembra lá. P mais DGH. DGH aqui não aparece, então fica só P1. A pergunta da questão, duas perguntinhas. Qual é a razão entre as áreas S1 sobre S2? E depois, qual é a pressão estática no ponto 2 aqui, ó, na região mais larga? Tá? Eu dei P1, pressão no ponto 1, eu quero P2, a pressão no ponto 2. E quero a razão das áreas. Como é que a gente faz isso daí? Vamos lá? Como é que nós faríamos, então, agora esta questão? Bom, a primeira parte é só lembrar da equação da continuidade. É uma questão que caiu numa federal, tá? E ela vai usar, veja, ela vai usar simplesmente a lei a equação da continuidade e depois a equação de Bernoulli. Vou arrumar aqui minha iluminação, que está meio... deu uma caída aqui. Fazendo sombra aqui quando eu saio da posição. Ó, vamos esconder aqui, ó. Letra A. V1 vezes S1, velocidade vezes a área, que eu chamei de S1, ó, é igual a V2 S2. Equação da continuidade, ó. Né? V1 S1 igual a V2 S2. Como eu quero a razão das áreas, já vamos direto, ó. S1 sobre S2 vai ser igual à razão inversa das velocidades, ó. V2 sobre V1. Então, quanto vai dar S1 sobre S2? V2, 2 metros por segundo, sobre V1, que é 5. 2 quintos dá 0,4. Acabou o exercício. Letra A, né? Ó, sabendo a equação da continuidade, você mata metade da questão, já está pronto. Viram? Sem grandes dramas. Agora, para a letra B, como está falando de pressão, você já tem que desconfiar que tem que trabalhar com a equação de Bernoulli simplificada para tubo horizontal. Lembra qual que é? Vamos pôr aqui, ó. P1, na região 1, ó, ponto 1, P1, mais densidade vezes V1 quadrado sobre 2, igual, no ponto 2, P2 mais D vezes V2 quadrado sobre 2. Tá? Pondo os valores e fazendo conta. Vamos lá, matemáticos. Vamos lá comigo. Ó. P1 foi dado 2,4 vezes 10 à terceira. Está tudo no sistema internacional, não se transformar nada. Ó. Mas a densidade foi dada 1,2 vezes 10 à terceira também. 1.200, né? Vezes V1. V1 é 5. Então, 5 ao quadrado sobre 2. Isso é igual, ó, P2, que é o que eu quero, mais densidade 1,2, 10 à terceira, vezes a velocidade 2, que vai ao quadrado, sobre 2. Olha lá. Tá? Vamos fazer conta agora. Ó. Aqui, ó, 2,4, vou passar para cá agora para arranjar um espaço maior. 2,4 vezes 10 à terceira. Mais. Aqui, ó, fazendo essa conta, vai dar 25. 25 vezes 0,6. 25 vezes 0,6 dá 15. Eu vou manter 10 à terceira. Tá? Aqui, pessoal, ó, vai dar 0,6 vezes 4. Então, esse número aqui, ó, vai dar 2,4
vezes 10 a terceira. Aqui ele é mais no segundo membro, né? Tá vendo, ó? Se ele é mais no segundo membro aqui, ó, quando eu levar esse número para o primeiro membro, ele vai ficar menos. E eu já fiz a conta, ó. 2,4 10 a terceira é esse número que veio para o primeiro membro, ficou negativo. No segundo membro, ó, só sobrou P2. Olha que beleza. Ei, examinador bonzinho. Ó, mais 2,4 10 a terceira, menos 2,4 10 a terceira dá zero. Portanto, tá? Em notação científica, tá? 1,5, em vez de 15 10 a terceira, vou pôr 1,5 10 elevado à quarta. Pascais. Sistema internacional. Pronto, gente. Quem falou que a equação de Bernoulli não cai, tá aqui, ó. Um exemplo tá aí. É mais ou menos assim que aparece, tá? Essas questões são modelos. Outros vestibulares, outras questões são bem parecidas com essa. Eu escolhi as melhores para a gente poder abordar. Bom, com isso está faltando uma única questão para a gente acabar com essa história. A última questão já está ali embaixo, já estão vendo ela. É a questão número 4. Vou até gastar um pouquinho para entrar aqui, porque eu estou dando sombra na tela. Muito bem. Vamos para a questão 4 para fazer o nosso finalmente. Aqui, ó, adivinha que eu vou usar, né? Ó, peguei aqui um recipiente que tem água até a altura Hzão, e eu falo que esse Hzão é 1,25 metros, tá? Hzão, altura de água no recipiente, 1,25 metros. Aí, ó, numa profundidade de Hzinho, que é 0,80 metros, ó, eu faço um pequeno orifício de área A. A área A desse pequeno orifício é 1 centímetro quadrado. E eu falo que o G é igual a 10. Tá? Eu quero saber, primeiro, qual é a velocidade V de escoamento da água aqui através do orifício. Tá? Qual é a velocidade V de escoamento? Lembra da velocidade aí da equaçãozinha de Torricelli? Pois é, é isso que eu quero. E depois eu quero, na letra B, a vazão Z da água através desse orifício. Qual seria a vazão da água através desse orifício? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é passar esse centímetro quadrado para metro quadrado. Quando eu tenho centímetro quadrado para metro quadrado, basta multiplicar por 10 a menos 4. Né? Centímetro para metro divide por 100, equivale a multiplicar por 10 a menos 2. A área é ao quadrado, tá? 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. Então, essa aqui é a minha área. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero a velocidade V. Pessoal, não tem o que falar. É a aplicação da fórmula. A velocidade é raiz quadrada de 2GH. Precisa demonstrar tudo. Você vai memorizar isso e vai usar. Ó. No nosso caso, então, essa velocidade será raiz quadrada, 2 vezes G. O G foi dado 10, já no sistema internacional. E o H? O H, veja, é a altura do orifício, aliás, a distância do orifício até a superfície da água. É o Hzinho, hein? Não é Hzão, hein? É o Hzinho que vale quanto? 0,8 metros. Então, isso aqui vai dar raiz quadrada de 8 vezes 2, 16. Portanto, essa velocidade está aqui, ó. 4 metros por segundo. Achei a velocidade.
raiz quadrada de 16. Primeira resposta está aqui, pessoal. Letra A está feita. Essa é a velocidade com que a água escoa pelo orifício e faz essa trajetória parabólica aqui, ó. Lançamento horizontal. Próxima pergunta. Agora eu quero a vazão. Bom, moçada, acabei de achar a velocidade que escoa a água pelo orifício. Então, a vazão Z é a velocidade que acabei de achar vezes a área do orifício. V vezes A. Logo, essa vazão será V, 4 metros por segundo, vezes a área 10 a menos 4 metros quadrados. Passei para metro. Olha como a área é pequena realmente, né? Então, a vazão também, ó. Vazão vai dar 4 vezes 10 a menos 4. Unidade, metro cúbico por segundo. Está trocando toda hora aqui de canetinha. Pronto, mais uma resolvida. Mas aqui eu poderia complicar um pouco mais essa questão, viu, pessoal? Eu vou complicar um pouco aqui, só para atrapalhar a vida de todo mundo. Vamos pensar que é sempre mar de rosas. Olha o que eu vou fazer agora, minha gente. Uma pergunta adicional minha. Qual é essa distância aqui, ó? Daqui até aqui. Qual é o alcance da água aqui, que eu vou chamar de distância D? Tá? Como é que eu poderia achar essa distância aqui? Dá para achar? Essa distância, ó, é o alcance horizontal da água aqui sobre essa trajetória, aqui, sobre essa linha horizontal aqui, vai, não é trajetória. Aí, você tem que lembrar, sabe do quê? Lançamento horizontal. É como se uma bolinha fosse lançada, que é uma partícula do líquido aqui, ó. Ela é lançada com uma velocidade horizontal, ela faz meia parábola, chegando aqui, ó, nesse ponto aqui. Para fazer isso, você vai ter que trabalhar primeiro com a queda livre na vertical, tá? Na vertical, ó, ele vai percorrer essa distância aqui, ΔS, ó. Onde esse ΔS, eu marquei aqui, ó, na vertical, é a diferença Hzão menos Hzinho. Tá vendo, ó? Hzão 1,25 menos o Hzinho 0,8. Isso aqui vai dar 0,45 metros. Então, do ponto de vista do movimento vertical, a partícula do líquido que está aqui, ó, na vertical, ela faz uma queda livre. Trabalho, então, com a equação da queda livre, ó, movimento vertical primeiro. Ó. Qual é a equação da queda livre? O ΔS, que é a distância vertical que ele vai percorrer, é metade da aceleração da gravidade, olha lá, queda livre, vezes o tempo de queda, que é o tempo de queda aqui, eu vou chamar de T mesmo, ao quadrado. Tá? Nessa equação, eu venho aqui e falo o seguinte, ó, 0,45 é o ΔS, essa distância vertical. G foi dado 10, então 5 aqui, ó. G sobre 2 é 5, vezes T quadrado. Passo esse 5 dividindo, ó, fica 0,45 sobre 5, igual... Você não está enxergando aí, né? Assim não dá. Olha lá, sempre esqueço disso. Isso aqui é T quadrado. 0,45, olha lá, passei o 5 dividindo. Isso vai dar 0,09. Tiro a raiz quadrada aqui, ó. Esse T é raiz quadrada de 0,09. Portanto, esse T, que é o tempo de queda, é o tempo para chegar aqui, ó, é 0,3 segundos.
Tá? Ele chega aqui, ó, nesse instante t, 0,3 segundos. Agora, é só lembrar do movimento horizontal. Na horizontal, sempre o movimento é uniforme. Então, essa distância aqui, que seria deslocamento horizontal, é a velocidade horizontal vezes t. Olha lá. ΔS é V ΔT. Só que o ΔS é a distância chamada alcance. V é a velocidade horizontal, que é constante. E T é o tempo de queda para poder encontrar essa abscissa. Então, é só fazer isso aqui, ó. Essa velocidade nós achamos 4, tá? 0,3 é o tempo. Ó. Logo, essa distância D é 1,2 metros. Esse é o alcance da água. A água cairia 1,2 metros a partir daqui, ó, dessa posição vertical aqui, ó, do recipiente. Tá? Isso aí, ó, é uma pergunta adicional que poderia eventualmente ser feita, tá? Em vez de só ficar nas duas da hidrodinâmica, eu botei uma aqui de cinemática. Tá? Pessoal, com isso, esse assunto eu acho que vai ajudá-los se eventualmente isso aparecer no vestibular, numa prova. Então, com isso, ó, esse tema está liquidado, tá? E vocês têm uma coisa aí bem legal que é complementando a matéria. Beleza? Então, por aqui, vamos ficando, tá? Muito obrigado por todos que participarem, que assistirem. Se não conseguirem pegar tudo direito, volta a gravação e vê novamente, manda brasa, tá bom? Beleza? Grande abraço a todos. Até!